Bem-vindo de volta à mesa com o Pai. Eu sou o Christian, estou aqui para te servir e a gente vai estar junto nessa noite para falar um pouquinho sobre as coisas que vêm diretamente do céu para a nossa vida. Sua Bíblia. Se você é novo, eu te convido primeiro a pegar sua Bíblia, porque como eu normalmente falo aqui, nunca ouça ninguém, isso inclui a mim mesmo, tá? Não ouça ninguém sem antes passar pelo crivo da Bíblia. A Bíblia tem que ser o seu norte, não o que pessoas falam. É a Bíblia que tem que ser ouvida, tem que ser conferida, tá? Então, sejamos como os bereanos, vamos conferir o que é dito, tá? E se você é novo, eu também te convido a estar entrando no Instagram, seguindo aqui o perfil do MC Brasil TV e compartilha, segue, envia para todo mundo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo a partir do YouTube, em outro dia, deixa o seu like, deixa o seu comentário, envia esse vídeo para outras pessoas, porque pode ser feito para alguém algo extraordinário na vida dela, assim como já aconteceu comigo. Então, em primeiro lugar, vamos fazer algo que deveria ser o nosso costume em todos os momentos da vida. Vamos fazer uma oração. Pai, em primeiro lugar, eu te agradeço por estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro com essas pessoas que estão nos vendo agora. Eu não sei onde elas estão, não sei em que local estão, se estão em casa, no trabalho, no carro, se estão num ônibus ou até numa prisão, num hospital, Senhor. Eu só te peço, manifesta a tua vontade aqui, Senhor. Manifesta o teu desejo, manifesta teu espírito, toque a cada um de nós, Senhor, sem exceção, para que a sua palavra seja servida nessa mesa que é tua, Pai. Mas que acima de tudo haja a sua vontade, hoje e sempre. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu povo. Hoje vamos falar sobre uma passagem da Bíblia que é muito conhecida. Você provavelmente já conhece de cor salteado, de frente para trás para frente, meio para as pontas. Mas queria conversar com você um pouco, detalhando ela. Então, Lucas 10, a partir do verso 25, é uma conversa entre Jesus e um perito na lei. Quando se fala perito na lei, era uma pessoa que era perita no Antigo Testamento, tá? Na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, que era a base de toda a lei que se usavam para toda instrução na época, tá? Então vamos lá, Lucas 10, verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Minha primeira pergunta, como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou para Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó,
quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da rua perdi aqui. Na mesma estrada, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos lá. Primeiro ponto. Jesus começa falando com o perito na lei a seguinte frase: como você a lê? Aí entra um ponto que é bem interessante, que é leitura da palavra. Como você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia de forma a estudar ela, de forma a entender, de forma a meditar, de forma de achar como aplicar na sua vida, ou simplesmente uma leitura por obrigação? Esse é o ponto desse trecho. Jesus não pergunta como você a lê na ideia de trazer daquele período a resposta de uma interpretação genial, mas sim como uma forma de perguntar como você aplica na própria vida o que está escrito na palavra. Esse é um ponto. Eu mesmo já falei algumas vezes no começo com palavras como: mas se eu for ficar lendo e estudando a Bíblia, tentando achar como aplicar cada ponto daquilo na minha vida, não vou terminar de ler nunca, demora muito. No começo pode até demorar, com o tempo vai reduzindo isso, porque a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do próprio autor. Pede para ele entendimento e discernimento. Pode demorar um pouco mais do que outras pessoas para ler a Bíblia fazendo isso, mas é a forma ideal, é um meio que você tem de trazer a Bíblia para a sua vida. Isso não quer dizer alterar o que está escrito. Longe disso. Se alguém te falar que a Bíblia tem que ser interpretada de outro jeito, não. O que está na Bíblia está na Bíblia. O que está escrito está escrito. É aquilo. Mas o que está na Bíblia foi para aquela época. Hoje em dia tem que ser um pouco diferente. Não. O que está na Bíblia é para todos os tempos. Foi para o ano 0, foi para o ano 100, foi para o ano 1000 e vai ser para o ano de 2024, 2025, para o ano de 3800, se for o caso. A Bíblia é eterna. As folhas que estão a palavra podem se rasgar, mas a palavra que está nela é eterna, tá? Então, o primeiro ponto é: leia a Bíblia trazendo ela para a sua vida. Com isso,
Vamos para um segundo ponto. Vou pegar aqui o trecho da Bíblia novamente. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ou seja, ame o seu próximo como a si mesmo. Aquilo que você deseja para você é a mesma coisa que você tem que desejar para o outro. E daí, esse perito responde para Jesus com uma pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma história. Isso era algo muito comum, ainda é na tradição judaica, que se ensina através de histórias, de parábolas, para se trazer um contexto, tá? O que Jesus traz aí? Ele traz um cenário onde um homem está descendo, saindo, indo embora de Jerusalém, indo para Jericó, é assaltado, é espancado, é deixado nu no meio do caminho, quase morto, ferido, porque ninguém vai ficar quase morto inteirinho. Vai estar com ferido, sujo, com sangue, nu, e num caminho que na época era bem perigoso isso. O trajeto Jerusalém-Jericó era um trecho perigoso na época. E daí passam algumas pessoas. Primeiro passa um sacerdote, depois um levita. O sacerdote, quando ele passa, ele vê o homem e é como se ele atravessasse a rua para continuar o caminho dele. Alguns dizem, pode ser porque ele não quis se ficar impuro por aquele... A Bíblia não diz isso. Porém, diz que ele passou e foi embora. O levita, a mesma coisa, passou, viu e foi embora. Mas um samaritano para e cuida. O detalhe desse ponto é o seguinte: samaritanos, na época de Jesus, era considerado um povo que não devia se misturar. Lembra da passagem de Jesus com a mulher samaritana? Por que ela estranha dele falar com ela? Primeiro, por ela ser uma mulher, mas também pelo fato dela ser samaritana. Porque a região da Samaria, na época, ela teve ali uma mistura que trouxe uma divergência com o povo judeu que ficava ali na região de Jerusalém, que era um povo ali misturado. O que acontece? Quando houve a separação, Reino do Norte, Reino do Sul, a região da Samaria, quando a região ali de Israel tinha sido dominada, a região da Samaria, ela teve povos estrangeiros trazidos para que habitassem naquele lugar. Então, aquele povo samaritano não era considerado gentil pelos gentios e também não era considerado judeu pelos judeus. Eles estavam ali num meio termo. Eles eram uma mistura de raça ali entre judeus e gentios. É algo que um conhecido meu, que era descendente de japonês, uma vez falou, que eu nunca mais esqueci, que era interessante, isso foi o termo que ele usou, interessante como era a vida de um filho de japonês. Os pais dele tinham migrado do Japão para o Brasil. E a gente trabalhava junto, daí num dia ele me contou essa história, porque na infância dele, ele não se sentia pertencente a nenhuma raça. Porque os brasileiros chamavam ele de japonês e os japoneses chamavam ele de brasileiro.
No Brasil ele era considerado um japonês e no Japão ele era considerado um brasileiro. E que isso, durante muito tempo, ele teve que trabalhar de forma nele, porque ele não sentia nele uma identidade própria. E isso é um ponto sobre os samaritanos. Os samaritanos também podem ser que tivessem esse sentimento. Mas o caso era um povo que não se misturava com o povo judeu na época. Mas preste atenção que o que a Bíblia diz é que o samaritano, quando viu esse homem caído no caminho, ele teve piedade daquele homem. E o que quer dizer isso, gente? Esse é o ponto. Existia um homem caído no caminho, um homem ferido, um homem com marcas, um homem com dores, um homem prestes a perder a vida. E quem estava passando por ele teve piedade dele. Agora eu falo com você. Eu já fui esse homem caído no caminho. Eu já estive caído por causa dos meus pecados, de vícios que eu tive, de N coisas que eu vivi na minha vida. Você que está assistindo pode ser esse. Você pode estar falando, poxa, mas eu também me sinto no caminho caído, ferido, machucado. Existem pessoas que podem te ajudar. O que me ajudou, eu vou falar de mim, porque é o que eu vivi. Alguém teve piedade de mim. Alguém olhou, viu minhas feridas e não foi embora. Parou o caminho dela. Perdeu tempo comigo. Me cuidou, me levantou, me direcionou a um lugar onde eu pudesse ser tratado e curado. Essa pessoa viu em mim, e essa pessoa também foi para mim, o meu próximo. Agora eu pergunto para você: quem tem sido o teu próximo? Você tem olhado pelos que estão no caminho? Você tem visto os que estão no caminho? Porque nós não fomos chamados para ser uma luz no meio de outras luzes. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo. Uma luz só é útil quando ela é acesa em um lugar que está escuro. Você, na sua casa, você acende lâmpadas ao meio-dia, um dia ensolarado, você acende as luzes? Não tem motivo para acender, porque ela vai estar lá acesa, sem utilidade nenhuma. Porém, quando a noite chega, quando tudo está escuro e você não consegue enxergar mais nada, a primeira coisa que você se lembra é: preciso acender a luz. E aí você acende aquela luz que durante o dia todo você não deu atenção nenhuma, ela passa a brilhar. E você continua não dando atenção nenhuma para ela. Mas você usa a luz que ela te fornece. E esse é o ponto. Temos de brilhar a luz de Cristo num mundo escuro. Nós precisamos levar a luz que Cristo brilha em nós aonde ainda não há luz,
aonde ainda há escuridão. É fácil, é tranquilo, é leve brilhar dentro da igreja. Mas nós temos que brilhar a luz de Cristo nas ruas também. Vou pegar aqui de novo. Vamos lá, a partir do verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade. Primeiro, quando você estiver ocupado, vão surgir oportunidades de você brilhar a luz de Cristo no mundo. O samaritano estava de viagem, ele não estava passeando, ele não estava desocupado, ele estava ocupado. Mas ele teve piedade de alguém no caminho. 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo, e depois colocou-o sobre seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ele cuidou da pessoa, derramou óleo e vinho. Muitas vezes na Bíblia o óleo é uma referência à unção, bênçãos. O vinho, uma referência à alegria, à felicidade. Mas no caso, ele tratou uma pessoa com isso. Ele gastou o que ele tinha, algo que ele estava levando para a viagem. A Bíblia não diz se era algo necessário para a viagem ou não, mas ele carregava isso na viagem. E ele abriu mão disso para ajudar alguém. E levou ele para uma hospedaria e cuidou dessa pessoa. Esse é o ponto que a gente também tem que ser. Não apenas uma luz por onde andamos, mas uma luz que dá direção por onde andamos. Como assim, Christian? Vamos lá. Quando o samaritano cuida desta pessoa e leva ela a uma hospedaria e cuida dela, seria semelhante a nós encaminhar alguém que está precisando de ajuda ao local de ajuda. Um exemplo, conheci uma pessoa que tem algum problema com vício, com drogas. O que te impede de encaminhar ela a uma clínica de reabilitação? Ah, eu conheci uma pessoa e fiquei sabendo que ela me falou. Nunca entre na intimidade de alguém à força. O samaritano não obrigou ninguém a ser cuidado. Ele teve piedade. Então, vamos lá, discernimento. Primeira coisa, né? Mas alguém te disse que tem problemas com, por exemplo, vício em jogos ou vício em pornografia. Nossa, mas vício em pornografia, sim. Existem muitos cristãos que são presos na pornografia, tá? Existem pesquisas, já até trouxe aqui até a fonte da pesquisa, que indica que mais da metade das pessoas que frequentam a igreja, quase 60% dos homens e 34% das mulheres que frequentam igreja todas as semanas, consomem pornografia diariamente, tá? É algo que é um vício, precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E a terra abrindo. Eu já fui um desses. Eu já tive esse vício. Porém, existiu um samaritano que cuidou de mim.
eu fui levado para uma hospedaria, uma igreja. E nessa igreja eu fui cuidado. A questão é, precisamos direcionar as pessoas que precisam de cuidado para um lugar que elas possam ser cuidadas. Quer um exemplo prático disso? Muitas vezes a gente vê irmãos nossos com a maior boa vontade, é algo que é louvável. É louvável sim. As pessoas saindo à noite dar comida para os que têm fome, é bíblico. Mas uma questão, algumas dessas pessoas, se você perguntar, você cuidou da pessoa? Sim, eu cuidei, eu dei comida ao faminto. Tá, só que no dia seguinte ele vai continuar faminto. Na manhã seguinte, o que ele comeu à noite vai ter sido feito digestão e ele vai estar com fome de novo. Não é só dar o alimento, é dar direção. Dê o alimento, mas dê uma forma da pessoa conquistar o alimento. Dê direção. Cuide da ferida da pessoa, mas leve ela a um lugar onde ela possa ser tratada. É cuidar e estabelecer, amparar. É um lugar de consolidação, tá? E até sobre o tema consolidação, num outro programa a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou até trazer alguém fenomenal para falar sobre isso, mas isso é só um spoiler. Então vamos lá. Ame o próximo, cuide do próximo, dê direção, aponte o caminho do lugar onde ele possa ser cuidado, ser tratado. E aí a gente pode entrar em alguns pontos, como por exemplo, mas muitas pessoas que eu vejo, eu sinto piedade, eu tenho piedade delas, mas eu não sei o que fazer. Peça sabedoria, peça discernimento, porque às vezes você, como a gente já falou em outro programa, pode não ser a pessoa que vai até o local. Você pode ser a pessoa que intercede pelo que vai, ou até a pessoa que financeiramente apoia os que vão, tá? Um exemplo. Existem pessoas nesse momento que são tratadas de vícios em casas de recuperação. Existem pessoas nesse momento que estão fazendo missão em outros lugares. Existem pessoas nesse momento que estão preparando eventos evangelísticos completamente gratuitos para alcançar essas vidas. Porém, todos esses casos, digamos assim, são sustentados por doações. Um exemplo prático, real disso, é o que acontece aqui. É o que acontece na TV Missão Cidades, é o que acontece com os programas da TV, é o que acontece com o Hot Dog Festival, é o que acontece com N ações que inclusive são custeadas por esse pessoal que está aqui, ó, os embaixadores do rei. E você pode ser um embaixador do rei. Você pode fazer parte dessa corrente que derrama amor ao próximo. Então eu queria te convidar, pegue agora o seu telefone, escaneie esse QR Code e faça aí uma doação, uma contribuição mensal. Não é sobre quantidade, gente.
É sobre amor ao próximo. Colabore, faça isso, seja um embaixador do rei, para que outras pessoas possam ser alcançadas. É preciso sim o entendimento de que nós também fazemos missão com a nossa vida financeira, tá? Então, ajude, seja um embaixador do rei. E no outro programa eu já tinha até feito um desafio e eu vou fazer de novo. Se você entrar e passar a fazer parte dos embaixadores do rei, manda uma mensagem no direct para mim. Tem até aqui embaixo o meu perfil no Instagram. Manda uma mensagem para mim. Eu vou te mandar 3 e-books para você de graça, tá? Um devocional sobre mídias sociais, um devocional sobre tradução oral da Bíblia e um livro sobre um e-book também, né? Sobre primeiros passos da vida cristã. Só para dar um estímulo para você entrar, tá? O que esse amor ao próximo, o que esse samaritano fez que nós podemos fazer no dia a dia? Muitas vezes a gente acha que é a pregação do evangelho no dia a dia, em todo momento, em todo local tá falando, Jesus te ama, a Bíblia diz isso, isso é pecado. Não é só a pregação do evangelho, é ser a pregação. Muitas pessoas, se você chegar já falando diretamente sobre Bíblia, vai criar uma primeira impressão em alguns, não todos, tá? Em alguns de repulsa, você vai gerar um bloqueio ali. Então, qual o melhor jeito de você abordar sobre Cristo para uma pessoa? Fazendo o que ele faria. É ser gente. Ame, converse, sente à mesa, seja agradável com a pessoa. Um exemplo, uma vez eu tive uma experiência que eu achei muito interessante. No meu trabalho, tinha algumas pessoas que são ateus e alguns dias, ao longo de uma semana, eu fui almoçar com essas pessoas. Sentava na mesa, conversava sobre amenidades, tudo. E lá pelo 3º dia de almoço, uma dessas pessoas, na hora que a gente tinha voltado, me abordou e falou: Christian, deixa eu falar uma coisa com você. Você é cristão, né? Na verdade, a pessoa falou: você é crente, né? Eu falei: sou. Por quê? Não, porque eu achei interessante. Você foi, almoçou com a gente, tudo. E você não é chato. Você é uma pessoa comum. Você não é aquelas pessoas que ficam querendo enfiar as coisas na gente goela abaixo. Eu virei para a pessoa: legal, obrigado. E continuei vivendo. Essa pessoa hoje, ela participa diariamente de uma reunião que a gente faz de oração na empresa que eu trabalho, tá? O evangelho pode ser pregado sem palavras. O evangelho pode ser pregado pelo simples fato de você sentar com uma pessoa e ouvir ela. Um outro exemplo do que é manifestar a palavra, o que é amar o próximo. Por um tempo, quando eu estava ainda me tratando desse problema que eu tive de vício em pornografia, pessoas me ajudavam, especialmente me ajudou muito, fazendo uma coisa muito simples. Todos os dias, ele me mandava uma mensagem: bom dia, como você tá? Só isso. Era uma pessoa que
simplesmente não pregava, ele só me deu presença. Mas isso me levou a um caminho de entendimento que eu preciso de pessoas. E a partir desse entendimento de que eu preciso de pessoas, houve a direção do local, da hospedaria onde eu seria tratado. Você está entendendo o caminho do samaritano? Primeiro tenha piedade, tenha misericórdia do que está caído. Gaste seu tempo com ele, ajude ele, cuide da ferida que está doendo no momento ali. Cuide daquilo que machuca na hora, mas dê direção para um local onde ele possa ser tratado. E o mais interessante, voltando na palavra, vamos lá. Verso 35. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O que isso nos diz? Exatamente o que a gente falou agora há pouco sobre embaixadores do rei. Seja uma pessoa que contribui com suas doações, com as suas ofertas, para aqueles que levam o tratamento para outros. O samaritano deixou aquela pessoa que estava precisando de tratamento na hospedaria e foi embora. Porém disse: cuide dela, eu estou te dando 2 denários. E o que você gastar com ela, eu vou ofertar, eu vou cobrir essas despesas. A gente também precisa ajudar desta forma. Não é só direcionar: olha, eu trouxe uma pessoa aqui para você cuidar, vira as costas, vai embora e... Aquele que está sendo cuidado e quem está cuidando que se vire, minha parte eu fiz. É muito comum hoje em dia a gente ouvir a frase: eu fiz a minha parte. Só que a gente é um corpo, a gente é uma família. Então não existe minha parte e sua parte, existe nossa parte. Vou trazer um exemplo prático novamente para a gente entender melhor. Qual é o problema mais comum no trânsito brasileiro? É o caos, as pessoas não têm educação. Sim, e por que as pessoas não têm educação? Eu quero passar. Eu quero parar. É só 5 minutinhos. Poxa, só 5 minutinhos, onde já se viu eu não poder parar aqui? 5 minutinhos, só para pegar um negócio, é rapidinho. E o outro? E o que está vindo atrás? E se a outra pessoa está com uma criança doente no carro? É o pensar só em si mesmo. Outro exemplo. Os governantes são corruptos. Onde já se viu tal pessoa que está no governo de tal lugar é corrupta. Onde já se viu, cadê a justiça? Daí a pessoa fala isso enquanto ouve o rádio estacionado num local proibido. Mas aquele lá é corrupto, ele roubou milhões. Falou a pessoa que ficou feliz porque recebeu o troco errado e ficou quieto. Não tem ligação. Nós somos um corpo, nós somos um só. Nós somos membros de um corpo. Ou seja, a pessoa que vai cuidar daquele que você levou para a hospedaria também vai precisar de ajuda para cuidar daquela pessoa. Cada um fazendo uma parte.
É um pregando, o outro consolidando, o outro evangelizando, o outro ensinando. São os ministérios, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Um apontando direção, o outro resgatando, o outro cuidando, o outro ensinando, o outro estabelecendo fundamentos. É uma equipe, é um time. Não dá pra gente levar... Aí eu tô dando só um exemplo, tá? Não me levem a mão. Não dá pra gente levar sopa à noite pra quem mora na rua e achar que cuidou da vida daquela pessoa. Não, a gente supriu uma necessidade momentânea. É diferente de cuidar. A gente levou comida ao faminto, que é bíblico. Mas precisa de pessoas que levem conhecimento para que ele saia dessa condição de ser o faminto. Ah, mas eu não sei como fazer isso. O meu papel, o que eu sei fazer, o que me queima, o que eu gosto, é ir ajudar essas pessoas, levar comida, sopa. Ótimo, faça, é preciso. É preciso fazer isso. Mas contribua com aqueles que têm projetos que levem essas pessoas a ter condições de se sustentar, tá? Faça essas contribuições. Tenha coração aberto a fazer isso. Gaste tempo, invista, semeie em projetos que faça isso. Às vezes eu ouço pessoas falando: ah, mas lá no Oriente Médio as pessoas não entendem. Jesus é a solução, não precisa de violência. Tudo. Quando vão entender? Pois é. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão pregar se não tem quem vá? Como ir se não tem quem contribua? Pois é, existem pessoas, nesse momento até, nos lugares mais perseguidos do mundo, na janela 1040, como falam, né? Tem pessoas, Oriente Médio, locais de perseguição dentro do Brasil, porque existe sim, como por exemplo o pessoal que faz a tradução oral da Bíblia. Tem muitos espalhados no Brasil, em comunidades, sofrendo perseguição por estar traduzindo a Bíblia para línguas maternas de povos dentro do Brasil que precisam e não possuem a Bíblia. Em outros países, um exemplo, por exemplo, existem pessoas fazendo cruzadas evangelísticas no meio de festivais hindus, sofrendo perseguição. Pessoas que estão fazendo a tradução oral da Bíblia nesses lugares. E isso é feito por essas pessoas que estão lá, por um grupo de pessoas que intercedem por essas pessoas que vão. Por exemplo, o projeto 7x8, que é um projeto de intercessão pela tradução oral da Bíblia. Até te convido também a entrar no site da PrayOMT.com, adotar uma língua em intercessão pela tradução oral da Bíblia, por ela. Mas também essas pessoas que estão lá precisam se manter, precisam de sustento, precisam de alimento. Então precisa também da contribuição. Isso são os 2 denários que foram dados pelo samaritano na hospedaria
E também a frase do samaritano do quando eu voltar, ou seja, eu vou vir visitar para ver como está essa pessoa que eu trouxe, o que você gastar, eu te pago. Isso é amar o próximo, isso é desejar que o próximo receba aquilo que te salvou. É a mesma coisa que acontece em alguns lugares onde as pessoas falam: ah, mas eu não vou lá pregar. Onde já se viu eu ir pregar naquele lugar de pecado? Meu, como vai ser extinto o pecado daquele local se ninguém for pregar? Você pode não ser a pessoa, mas você pode ser o joelho que ora pela pessoa. Ou então, você pode ser a pessoa que contribui para que aquela pessoa vá até o local. E isso é o que eu já falei, isso é uma das coisas que o Embaixadores do Rei faz. E eu te estimulo a ajudar. Mas entenda, precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos amar ao próximo. Precisamos entender que o próximo não é olhar para a pessoa que está do seu lado e repetir o que o pastor está repetindo na igreja. O seu próximo, às vezes, é a pessoa que mais te incomoda. Às vezes, o teu próximo é aquele mendigo que está na rua pedindo esmola. Às vezes, o teu próximo é aquela criança que você vê cheirando cola no centro da cidade. Às vezes, o teu próximo é aquele idoso, aquele velho que está abandonado. Às vezes, o teu próximo é a prostituta que nunca ouviu falar que ela tem um pai que ama ela e que não abusa dela. Às vezes, esse é o nosso próximo. Mas cabe a nós ter piedade, cabe a nós não atravessar a rua e seguir o caminho. Cabe a nós olhar o próximo com os mesmos olhos que Jesus olha para nós. Eu não mereço 1% do que Jesus faz por mim. E eu vou mais longe, nenhum de nós merece o que Jesus faz por nós. E é quando a gente entende que Jesus morreu numa cruz por pessoas como nós, que a gente entende quem somos nós para julgar alguém. Jesus sofreu uma das piores mortes que existe. As chicotadas, a tortura, o flagelo que ele sofreu, deixou as costas dele rasgadas. Isso faz com que todas as terminações nervosas ficam expostas. Ele foi pregado numa cruz, no madeiro. Isso fez com que as costas em carne viva ficassem em contato direto com a madeira bruta da cruz. Ele foi erguido numa cruz, com pregos nas mãos e nos pés. Todo o peso do corpo dele estava sustentado pelo prego atravessado nas mãos e nos pés dele. Isso fazia com que o pulmão dele não pudesse ser enchido, esvaziado, dando nele sufocamento. Então ele tinha que se apoiar no ferimento dos pregos para respirar. E isso foi feito por amor. Nós fomos os caídos do caminho. E Jesus foi esse samaritano que passou por dores para nos curar, nos levantar, para que a gente possa ir pelos caminhos, sendo novos samaritanos.
Jesus não disse: vão por todas as igrejas e preguem o meu evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, criatura, vai e prega o evangelho. Temos de ser o carteiro que leva a notícia boa para as pessoas. Temos de ser os curados pelo samaritano que se tornam bons samaritanos. Temos de ser mãos que curam. Temos de ser joelhos que oram. Temos de ser bolsos que sustentam. Então eu te convido que amanhã, no domingo, você tenha um dia diferente. Experimente olhar para as pessoas como Jesus olhou para você. E se você está vendo esse programa através do YouTube, eu te convido, olhe para as pessoas de um jeito diferente. Não olhe julgando, porque a régua que você usar para medir é a mesma medida que você vai ser medido. Está na Bíblia falando que assim como você julgar o outro, você vai ser julgado. Então, para finalizar, queria te convidar para a gente fazer uma oração. Pai, eu te peço nesse momento, papai, nos faça olhar as pessoas da forma que o Senhor olha. Nós desejamos olhar as pessoas como o Senhor olha. Nós queremos ouvir as pessoas como o Senhor ouve. Nós queremos sentir o que o Senhor sente, para que a gente possa fazer o que o Senhor deseja que a gente faça. Nós não queremos olhar mais as pessoas com nossos olhos caídos, com nossos olhos cheios de viés, cheio de doutrinação, cheio de orgulho próprio, cheio de justiça própria. Nós queremos olhar para as pessoas como o Senhor olha para elas. Nos dê essa visão, a visão de como o Senhor vê as pessoas. E eu te peço, Senhor, nos dê também corações generosos para ofertar na vida daqueles que precisam para fazer o teu reino ser manifestado na terra. Abençoa cada um, Senhor. Cada vida que está nesse momento assistindo esse programa, não sei até onde ele pode chegar, mas eu sei que a sua vontade pode fazer muito mais. Então eu te peço, Senhor, toca na vida dessa pessoa agora. Traz cura, traz saúde, traz energia, traz amor, traz paz. Faça com que essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse ancião, essa anciã, recebam agora, Senhor, um toque do Teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo provisão, trazendo discernimento, sabedoria, trazendo direção para aquilo que essa pessoa tanto precisa, mas que acima de tudo haja manifestação da Tua vontade na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Boa noite, fiquem em paz e eu te encontro no próximo sábado, porque aqui quem manda é o Pai. Aqui a comida sempre está fresca, a comida está na mesa, é só você vir e ficar à vontade, porque você está na mesa com o Pai. Fica em paz, vamos para cima, avião não tem ré.